Imagine se fosse possível retardar o envelhecimento e prolongar a juventude. A promessa da medicina anti-envelhecimento desperta alguma curiosidade e expectativas em muitas pessoas, mas também gera algumas controvérsias e opiniões diversas nos meios profissionais. Você já se perguntou se realmente podemos combater o envelhecimento? Hoje, meu comentário usa como plano de fundo a medicina anti-envelhecimento, suas técnicas, controvérsias e o que a ciência tem a dizer sobre isso, além de algumas opiniões de alguns profissionais que eu vou citar aqui. Fique até o final para refletir mais sobre as nuances relacionadas às intervenções para evitar o envelhecimento ou se tudo não passa de um mito moderno. A prática da medicina anti-envelhecimento vem sendo alvo de intenso debate entre profissionais do mercado de serviços de saúde. Seus críticos argumentam que as bases teóricas para essas práticas não são comprovadas cientificamente e que os profissionais que promovem agem de má fé ou sugerem alguma promessa impossível, alguma esperança de intervenção sobre o processo natural do envelhecimento. Mas será realmente essa a proposta da medicina anti-envelhecimento? Um artigo conduzido por Antônio Nogueira Leitão e Rosa Pedro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que serviu de referencial para esse vídeo, busca entender essa modalidade e o anti-envelhecimento. E, para começar, entenda que a medicina anti-envelhecimento propõe atuar sobre os processos fisiológicos diretamente responsáveis pelo envelhecimento, mas buscando controlá-los para minimizar os seus efeitos deletérios e, com isso, gerar um envelhecimento mais ativo, saudável e feliz, conforme o médico que participou do artigo citou. Ou seja, o nome anti-envelhecimento não é necessariamente o que ela entrega, mas talvez o termo envelhecimento saudável seja o mais apropriado. De qualquer forma, do modo como ela é entendida ao pé da letra, anti-envelhecimento, ela tem sido duramente criticada por setores da comunidade médica, das ciências sociais, que consideram a promessa anti-envelhecimento infundada, antiética e até mal intencionada. Entrevistas com profissionais da área e análise dos materiais de divulgação desses médicos que atuam no anti-envelhecimento revelam a proposta central da medicina anti-envelhecimento, que é a modulação hormonal, embora saibamos que há outras intervenções relacionadas ao estilo de vida dos pacientes, como melhorar a alimentação, realizar exercícios físicos. Esses dois, alimentação e exercícios físicos, também são intervenções propostas. Na pesquisa sobre anti-envelhecimento que usei, uma das endocrinologistas que utiliza essas terapias hormonais resume a abordagem com uma frase, abre aspas, os hormônios caem não porque nós envelhecemos, mas justo pelo contrário. Envelhecemos porque os hormônios caem, fecha aspas. Segundo essa visão, controlar as taxas hormonais seria a chave para controlar o envelhecimento. Mas será que é assim mesmo que o nosso corpo funciona? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia alerta que, apesar de alguns médicos defenderem os hormônios bioidênticos como uma forma natural de reduzir o envelhecimento, não há uma comprovação científica para essas promessas. Mesmo assim, é frequente ouvir entre prescritores, praticantes da medicina anti-envelhecimento, o reforço de que, abre aspas, os avanços científicos permitem a modulação hormonal segura, promovendo uma longevidade saudável. Fecha aspas. Mas a controvérsia vai além. O médico geriatra, também entrevistado na pesquisa, argumenta contra a visão hormonal do envelhecimento. Ele afirma que, abre aspas, a visão hormonal é simplista e que o processo de envelhecimento envolve múltiplos fatores. Fecha aspas. Parece haver, portanto, uma guerra contra a medicina anti-envelhecimento mencionada pelo sociólogo britânico John Vincent. Ele sugere que os debates envolvem a definição da fronteira da ciência, do limite do conhecimento humano hoje. Por isso, há controvérsias. Além disso, a ideia de prolongar significativamente a vida humana levanta questões éticas. À medida que a ciência avança, as conquistas tecnológicas nos fornecem cada vez mais poder de escolhas, de intervenção. Mas será que todas essas escolhas respeitam a dignidade humana? Richard Weaver, no livro As Ideias Têm Consequência, nos alerta que o ponto mais avançado da história não é necessariamente o ponto mais desenvolvido da humanidade. Já imaginou o que isso significa? O avanço da ciência e da tecnologia, com base nessa afirmação, não será necessariamente o ponto mais avançado da humanidade no que diz respeito à ética, à moral e às virtudes humanas. Hoje já podemos escolher o sexo dos nossos filhos e em breve poderemos fazer escolhas ainda mais profundas sobre nossas vidas e corpos. Essas possibilidades exigem uma administração cuidadosa,
reflexiva das tecnologias, pois, de outra forma, elevaremos a ciência e a tecnologia como deusas e não apenas como uma parte pequena, aliás, muitíssimo pequena e ínfima da realidade. A medicina anti-envelhecimento é um campo repleto de promessas e controvérsias. Ela desafia percepções sobre envelhecimento, saúde, ética e desenvolvimento tecnológico. Embora a ciência moderna ofereça ferramentas incríveis, é importante que continuemos a explorar e a questionar os limites e implicações dessa tecnologia. Por que não começamos a falar também sobre desenvolvimento de virtudes, desenvolvimento da ética, desenvolvimento da moral, além do desenvolvimento da ciência e da tecnologia? Esse vídeo, como você já deve ter percebido, não é para condenar ou estimular a medicina anti-envelhecimento, mas para mostrar que há controvérsias, sobretudo em seus métodos. Além disso, precisamos pensar por que não queremos envelhecer? O que está por trás dessa intenção? Aristóteles, em sua obra Ética e Nicômaco, nos lembra que, abre aspas, o objetivo final da vida é a felicidade e a felicidade está nas atividades da alma de acordo com a virtude. Fecha aspas. Será que, ao buscar evitar o envelhecimento, não estamos nos afastando da busca pela virtude e da felicidade verdadeira? Na minha cosmovisão, aliás, a felicidade completa, o bem, a verdade, está em Jesus Cristo. Será que, enquanto sociedade, estamos realmente buscando uma vida mais longa por razões de saúde, bem-estar, ou estamos tentando fugir da eternidade que nos espera? Eu gostaria de ouvir sua opinião. Você concorda que o ponto mais avançado da história não é necessariamente o ponto mais avançado da humanidade? Deixe sua resposta aqui na área de comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. E não se esqueça de clicar em Seja Membro para apoiar nossas produções e continuar aqui com conteúdos ricos. E para continuar essa jornada de conhecimento, eu recomendo aqui você assista o primeiro vídeo fixado no comentário ou que está aparecendo aqui na tela, tá bom? Meu nome é Daniel Coriolano, todas as referências utilizadas nesse conteúdo estão na área de descrição. Forte abraço e até o próximo.